Olá, meu nome é Mário Fonseca, sou advogado. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre aqueles que tiveram um veículo apreendido, que teve um veículo apreendido recentemente, está sofrendo uma ação de busca e apreensão e acabou de ter o veículo apreendido. O que eu vou fazer? Meu veículo foi apreendido. Quais cuidados eu devo tomar? Quais ações eu devo iniciar? Quais medidas? Quais são os cuidados que eu devo tomar? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? O que pode ser feito? Enfim, quando o veículo é financiado e não é honrado as parcelas, o veículo financiado em um contrato de alienação fiduciária, o bem imóvel foi dado em garantia, o cumprimento do empréstimo. Nesse caso, houve o inadimplemento de uma, duas, três prestações, a cobrança da financeira, foi ajuizado o processo de busca e apreensão, e o devedor não conseguiu quitar, foi surpreendido pelo oficial de justiça, certo? A primeira questão mais relevante que a gente precisa colocar, e é essencial falar isso, é sobre o prazo de 5 dias. Se você deseja a restituição, a devolução, meu veículo foi apreendido, eu quero ele de volta, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar um jeito. Eu não quero perder o carro. O banco apreendeu. Como que eu faço para ter ele de volta? Primeira coisa, urgência. É um caso de urgência. Você precisa, pode ser domingo, feriado, você precisa urgente buscar o auxílio do seu advogado, porque você só vai discutir devolução legal, restituição legal nesse processo no prazo de 5 dias. Então, o valor é um pouco alto, é o valor da integralidade. O seu advogado vai calcular esse valor e o prazo também o advogado vai calcular, mas é o prazo de 5 dias do ato do cumprimento da liminar. Só que se passar esse prazo, não há que se falar mais nessa discussão na maioria das vezes. Em regra, não há mais que se falar em devolução. Então é importante olhar com o seu advogado isso. Primeiro, porque muitas das vezes o valor do veículo apreendido, a FIP, o valor do bem, ele é muito maior que o saldo devedor. Às vezes o veículo custa 100 mil e o saldo devedor é 25 mil. Ou seja, é um prejuízo financeiro muito grande. Então, por mais que você consiga esse valor emprestado com um familiar, com alguém, é importante buscar essa restituição, senão o prejuízo será muito maior. Então, essa é a primeira questão, é a mais relevante, de urgência, buscar seu advogado de confiança em 5 dias. Se você não conseguiu em 5 dias, o prazo já expirou, decorreu, o que você pode fazer? Você pode, por meio do seu advogado, buscar irregularidades. Só que essas irregularidades no processo são mais raras, incomuns. Então, pode ser que exista algum requisito que não foi preenchido, alguma questão de nulidade, mas é mais difícil. Então a chance de restituição praticamente vai zerando, certo? Então, de toda forma, você tem que buscar o auxílio do seu advogado para verificar se você consegue ainda pleitear, requerer, buscar essa devolução, por mais que o prazo de 5 dias tenha acabado, mas talvez exista uma chance, mesmo que pequena. A última questão é, se não há nenhuma irregularidade, nenhuma nulidade, esse veículo apreendido ele tem um preço, o saldo do devedor ele já está determinado, então você tem o direito a exigir contas do que foi apreendido, do valor adquirido por meio dessa apreensão e se ele vai ser abatido da dívida, porque se o veículo tem um valor ínfimo em relação ao saldo devedor, pequeno em relação ao saldo devedor, pode ser que a financeira ainda te execute pelo saldo residual da dívida, ou então se o veículo tem um valor muito alto, ela possa conseguir algum tipo de enriquecimento ilícito. Então ela tem que existir essa prestação de contas, é um direito do consumidor para ele se ver livre da dívida e não tão prejudicado. Então ainda existe essa possibilidade, certo? Outra questão que é importante esclarecer é sobre a confusão que o devedor fica quando ele recebe a citação e vê lá escrito: você tem o prazo de 5 dias para pagar e também tem o prazo de 15 dias para contestar. Às vezes ele olha esse prazo de 15 dias para contestar e acha que se ele em 15 dias conseguir pagar, ele vai ter o bem. E ele não vai ter. Então isso causa uma confusão, uma demora, às vezes a buscar um advogado, achar que ainda tem tempo e
vai cozinhando aqui, vai enrolando e acaba perdendo esse direito, esse prazo de requerer a devolução. Então, para ter atenção quanto a isso. No mais, se tiverem mais dúvidas referente a essa questão, deixe aqui nos comentários, que eu estarei à disposição para esclarecer. Ok? Muito obrigado.